Senhor presidente, colegas parlamentares, venho aqui com certa indignação e não poderia deixar passar para amanhã, porque acredito que as atribuições da Assembleia Legislativa, quando usurpadas, nós temos que denunciar, nós temos que requisitar na sua plenitude, na primeira oportunidade que temos, que aprendi no direito que ele não socorre os que dormem e preclui. Na verdade, é uma atividade que é impossível haver preclusão. O governador do estado, Eduardo Riedel, criou um comitê interinstitucional de recuperação de ativos do estado, para arrecadar. Está precisando. Mas a grande questão é que colocou na mesa o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, sua Procuradoria, seus secretários, com a intenção, e no decreto, combater a sonegação e a lavagem de dinheiro no estado do Mato Grosso do Sul. Eu acho que isso tem que começar de dentro do governo para fora, não de fora para dentro. Mas, independente do que pensa esse deputado Zeca do PT, deputado Pedrocia Neto, o governador decretou e utilizou com os fundamentos na Constituição do Estado o artigo 89, inciso 7º da Constituição Estadual, para criar esse comitê. E aí, você vai lá nesse artigo, ele diz o seguinte: é competência do governador decretar. Mas lá não está escrito que é competência do governador decretar, usurpar funções de cada poder. Quando você vai no artigo 2º da Constituição Estadual, está lá: é vedado a qualquer dos poderes delegar as atribuições. Nós aprendemos e ouvimos todas as vezes que os parlamentares saem em campanha: a Assembleia é quem compete fiscalizar os contratos, os desvios, a corrupção, fazer as leis, principalmente as leis de elisão e prática de sonegação e fraude fiscal. Deputado Zeca do PT, nós sabemos o grande esquema que opera-se, infelizmente, dentro da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul. Mais de 11 bilhões de benefícios fiscais concedidos, sem saber a quem, que eu acho que se tivesse essa transparência, o melhor resultado de recuperação de ativos vinha direto da mão do próprio governador. Agora veja, deputado Zeca do PT, o governador senta na mesa o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, para investigar e recuperar ativos que acredita serem provenientes de sonegação e lavagem de dinheiro. Pelo amor de Deus, veja as prefeituras que o governador apoiou, elegeu, os esquemas dentro da secretaria, os operadores. Eu acho que nós vamos ter que vir aqui na tribuna e começar a falar o nome daquele que carrega a pasta em tal órgão, no outro. É só fazer o seguinte: cria um comitê na porta das secretarias e vê todo mundo que está entrando com a mochila, que dava para entrar com um pendrive. Eu acho que a maior recuperação de recursos já vinha daí. Agora, o que nos indigna, deputado Rinaldo, é que o governador criou um comitê, artigo 2º, o nome é CIRA, esse comitê. E aí colocou o secretário de Estado de Fazenda, o superintendente de administração tributária, o procurador-geral, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e só. Não faltou alguém? Cadê a Assembleia Legislativa? Cadê a Assembleia Legislativa? Quem é o órgão responsável por fiscalizar e legislar? Ora, será que nós não estamos servindo aqui para nada? Não, é um comitê de debate que vai discutir como recuperar crédito
É sonegação e lavagem. Deixa a Assembleia para lá. Nem vamos escutar a Assembleia. E veja, olha o que vai fazer esse comitê. Os integrantes do CIRA poderão submeter atos ou fatos que configurem indícios de fraude fiscal com possível cometimento de crime contra a ordem tributária ou as evidências de elevado potencial na lesividade ao erário à Secretaria de Estado de Fazenda. Isso aqui é piada. Artigo 6º. O compartilhamento de dados sigilosos entre órgãos e instituições que compõem o CIRA obedecerá a normas legais existentes, caso aplicável, além de ser precedido, quando a legislação determinar, a autorização judicial. Sem Assembleia. A função do governador do Estado é executar as leis. A sua função essencial não é criá-las. Somos nós. Nós deveríamos ter um assento. Simplesmente o governador, ao editar um decreto, não se importa com a opinião da Assembleia, mas institucionalmente esqueceu de colocá-la para fiscalizar, para integrar, para ter informações compartilhadas, para que cada parlamentar possa propor leis. Não, mas o governador, depois de ouvir todo mundo, entender a situação fiscal sigilosa, que nós não podemos conhecer aqui essa casa, aí ele vai passar a propor ele as leis que ele quiser, com as informações que esse comitê obteve, e nós vamos ter a oportunidade de depois discutir, sem participar desse comitê. Em primeiro lugar, exorbita as funções do governador colocar membros natos de outros poderes, sem lei prévia que institui, crie um conselho e determine essa reunião, já por natimorto. Depois, por falta de respeito e outro vício, não colocar a Assembleia Legislativa, falta de respeito, falta de educação, usurpação de uma competência que 90% que está ali é nossa. Que isso? E vejam, esse comitê, o que funcionará? O CIRA, ele elaborará um regimento interno, com base no decreto do governador, que criou uma coisa sem autorização da nossa Constituição estadual, só no poder de decretar. Então, cria um órgão para a elaboração de seu regimento interno, fixando as normas. As normas são regras, são leis de seu funcionamento, e o aprovará por deliberação interna desse grupo, sem participação do órgão que legisla e fiscaliza. E depois, no parágrafo único, para ficar melhor, o regimento interno desse comitê será publicado por ato do secretário de Estado do governador. Veja, então o artigo 63 da nossa casa, inciso 7º, nos delega a competência de sustar atos normativos do Poder Executivo do governador que exorbitem o poder de regulamentar ou os limites de delegação legislativa. Então, nós estamos propondo, nesse momento, um projeto de decreto legislativo, um PDL, suspendendo esse decreto do governador. Artigo 63, no inciso 16, diz que compete à Assembleia autorizar operações externas de natureza financeira. No 21, aprovar as convenções e ajustes de que o Estado, ou seja, toda essa estrutura, Ministério Público, Tribunal de Justiça, secretários, seja parte e ratificar aqueles que, por motivo de urgência e no interesse público, foram efetivados sem prévia aprovação, o que não é o caso. E diz, no artigo 2º, ainda em simetria com a Constituição Federal, que é proibido a delegação de competência dos poderes. Então, mesmo que seja um conselho, um comitê, um órgão facultativo, é preciso essa casa entender que haverá o compartilhamento de informações sigilosas para inibir a prática de atos que nós sabemos que a simples transparência daqueles que recebem benefício fiscal já resultaria um resultado prático muito mais eficaz do que a criação de qualquer comitê.
E digo isso porque nós temos uma jurisprudência interna nessa casa, deputado Zeca do PT. Quando criou-se, deputado Pedroso Neto, a comissão que investigou os incentivos fiscais face a uma única empresa, foi a única vez, deputado presidente Gerson Claro, que nós tivemos uma empresa, por sonegação desses recursos, devolver dinheiro ao Estado de Mato Grosso do Sul. Foi um trabalho dessa casa, não foi um trabalho dos governadores, não foi um trabalho dos secretários de Fazenda. Quer devolver dinheiro de sonegação e lavagem? Essa casa tem o resultado prático que até hoje o JBS está devolvendo recurso para o Estado, porque essa casa investigou uma única empresa. Então não me venha criar um comitê interinstitucional achando que a Assembleia Legislativa vai ser a casa da mãe Joana e não vai querer o compartilhamento dessas informações com as comissões dessa casa, com a participação dos deputados, ainda que não seja um deputado de oposição. Eu acho que é um dever e não vai aceitar o extrapolamento das obrigações legais esculpidas na Constituição Federal, estadual e nas nossas leis. Não permito. Então que o governador Eduardo Riedel reúna o seu grupelho lá, estude direito a Constituição do Estado, respeite essa casa, respeite os resultados práticos. Quem recuperou recurso de sonegação, de desvio, de incentivo fiscal na história do Estado foi esse membro de poder, foi o poder legislativo. Então nos respeite. Obrigado, presidente.